Vamos lá, pessoal. Vamos aqui retomar os nossos estudos sobre a responsabilidade civil do Estado. Vamos estudar agora as teorias que incidem, na responsabilidade civil do Estado, por ação. Olha aqui, deixa eu ver se é isso aqui, que nós acabamos de estudar no último bloco. Aqui, você me disse que existem certas situações que, se acontecerem, vai romper o nexo causal e vai romper a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, você me disse aqui, que existem certas situações que, se essas situações acontecem, ou se essas situações acontecerem, o que vai acontecer no caso concreto? Certas situações que, se acontecerem, elas vão excluir o nexo causal e vão excluir a responsabilidade civil do Estado. Legal? Essas situações que você viram comigo são elas. Vamos lá? Ó, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Essas quatro situações, se elas acontecerem, automaticamente vai ser extinto o nexo causal e vai ser extinto a responsabilidade civil do Estado. Fechamos aqui, tá perfeito. O problema é que eu tenho que estudar agora duas teorias que têm tudo a ver com isso aqui, tá bom? Tá bom. Olha aqui rapidinho, ó. Nós temos que saber que existem duas teorias quando nós estamos tratando da responsabilidade civil por ação. Ou seja, a responsabilidade civil por ação incide nelas a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. As duas teorias, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral, elas trabalham com a ideia do seguinte, ó, que a responsabilidade civil em razão da prestação de um serviço público, a responsabilidade civil em razão da prestação de um serviço público, ou seja, da prestação de um serviço público, alguém sofreu dano, essa responsabilidade civil em razão da prestação de um serviço público, ela é objetiva. Ué, professor, isso aqui eu já sabia. Em parte você já sabia sim. Por quê? A gente entende que a teoria do risco, ela defende o seguinte: serviço público é uma atividade de risco. Ou seja, prestar serviço público é uma atividade de risco. Professor, serviço público é uma atividade de risco? Se é, cara. Você pega qualquer serviço público, você der uma descida agora na sua casa aí, você der uma olhada, segurança pública, fornecimento de transporte, água, esgoto, tudo isso tem um potencial muito grande de risco. Se o serviço público é uma atividade de risco, é óbvio que a prestação dos serviços públicos, se der qualquer problema, a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade objetiva. Então, pela teoria do risco, a gente defende que a prestação de serviço público, se der qualquer problema, a responsabilidade é objetiva. Trabalhamos em cima disso. É isso? Daqui a pouco eu vou melhorar as situações aqui, mas só para você entender. Ó, quando nós falamos em responsabilidade civil, a responsabilidade civil ela pode ser subjetiva, e ela pode ser objetiva. Qual é a diferença de uma para outra? Na responsabilidade civil subjetiva, é importante que a gente analise a culpa. Legal? Seja a culpa individual ou a culpa do serviço público. Legal? Perfeito. Já na responsabilidade civil objetiva, não é essencial, pouco importa a análise da culpa. Ou seja, nessa responsabilidade civil objetiva, o agente que estava prestando o serviço público e causou dano
Pouco importa se o agente agiu com dolo ou sem dolo. Pouco importa se o agente agiu com culpa ou sem culpa. Ou seja, na responsabilidade civil, objetiva, o que importa para a gente não é se o agente público agiu com dolo ou se ele agiu sem dolo, se ele agiu com culpa ou se ele agiu sem culpa. Legal? O que importa para a gente na responsabilidade objetiva, você já viu comigo, são os 3 elementos. Quais são eles? É essencial que exista uma conduta. O que é a conduta? O agente prestando serviço. Que essa conduta cause dano e que exista um nexo causal, ligando a conduta ao dano. É o nexo causal. Então, na responsabilidade objetiva, o que importa é isso. Que exista uma conduta, a conduta gere dano e que exista um nexo causal ligando a conduta ao dano. Agora, pouco importa se o agente agiu com dolo ou se ele agiu com culpa, se ele agiu sem dolo ou se ele agiu sem... Para a gente pouco importa isso. Pouco importa até se ele agiu de forma lícita ou ilícita. Eu já vou melhorar isso para vocês. Legal? Para você diferenciar comigo. Então, é interessantíssimo que você entenda isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, todas as vezes que a gente tiver na prestação de um serviço público, vou até melhorar a ordem dessas ideias aqui. Então, todas as vezes que nós estivermos aqui, na prestação de um serviço público, por isso responsabilidade por ação, já que a ação é a prestação de um serviço público, vai incidir a teoria do risco. E a teoria do risco diz que se houver danos em razão da prestação desse serviço público, a responsabilidade é objetiva. E pouco importa se o agente público nessa prestação agiu com dolo ou se ele agiu com culpa. Então vamos lá. Significa dizer então que na prestação de um serviço público incidirá a teoria do risco, reconhecendo que todo serviço público é uma atividade de risco. E se essa atividade de risco, ela gera dano, ou seja, se o serviço público gera dano, a responsabilidade civil do Estado, ela vai ser objetiva. E o que é responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva, pouco importa se o agente público que causou dano, ou seja, se o agente público que estava prestando o serviço público, pouco importa se esse agente público ele agiu com dolo ou culpa. Ou seja, vai existir responsabilidade civil do Estado de forma objetiva. Aquela que não depende nem de dolo e nem de culpa. Tá bom. Mas existem 2 teorias do risco. A teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Qual é a diferença entre elas? A teoria do risco administrativo é a regra no direito administrativo. Então, no direito administrativo, a gente trabalha com a teoria do risco administrativo como regra. Legal? E essa teoria do risco administrativo, ela trabalha com as ideias que você já conhece. Quais são essas ideias? Da conduta do agente público, ou seja, serviço público que causa dano, vai gerar responsabilidade civil objetiva para o Estado. Veja se não é isso que você estudou comigo aqui. É isso. Ou seja, alguém prestou um serviço público, ou seja, um agente prestou um serviço público, esse serviço público causou dano para alguém. E o Estado vai responder de forma objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa. Agora, aqui cabem as excludentes do nexo causal. Ou seja, aqui cabem aquilo que nós estamos estudando, estudamos no bloco passado. Ou seja, aqui cabe caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Ou seja, as excludentes do nexo causal
né, elas só podem ser aplicadas quando se aplicar a teoria do risco administrativo. Por quê? Porque a teoria do risco integral, que trabalha com a mesma ideia, né, só que ela é a exceção no direito administrativo, ela trabalha com a ideia que, né, todas as vezes que houver uma conduta de um agente público, ou seja, serviço público que causa dano, a responsabilidade civil vai ser objetiva para o Estado, ou seja, independente do dolo ou culpa. Mas aqui, ó, não cabem as excludentes do nexo causal. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer um esquema agora, um esquema novo, onde nós vamos resumir tudo isso que eu te falei ali em cima. Vem aqui comigo, ó. Então quer dizer que a gente entende que quando um agente presta serviço público, né, isso é uma atividade de risco. E por ser uma atividade de risco, lá no direito civil, né, tem até um nome para isso, né, teoria do risco-proveito. Toda vez que alguém causa um risco e se aproveita desse risco, tem que responder de forma objetiva. Olha aqui, ó. Nós reconhecemos que se o agente presta um serviço público e serviço público é uma atividade de risco, a responsabilidade civil do Estado tem que ser objetiva. A responsabilidade civil do Estado, ela deve ser objetiva. E, professor, o que é uma responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela que pouco importa se o agente agiu com dolo ou se ele agiu com culpa, se ele agiu sem dolo ou se ele agiu sem culpa. Ou seja, para a gente pouco importa isso aqui, porque nós estamos numa responsabilidade objetiva. Olha aqui, ó, reconhecendo, né, que quando o agente presta serviço público é uma atividade de risco, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, ou seja, pouco importa se o agente público, quando presta o serviço, ele agiu com dolo ou culpa. Isso aqui, ó, nós chamamos de teoria do risco. A teoria do risco, ela difunde exatamente essa ideia, que quando o agente, né, presta o serviço público, prestar o serviço público é ação, o serviço público é uma atividade de risco, por isso a responsabilidade civil do Estado tem que ser objetiva. Ou seja, é uma responsabilidade que pouco importa se o agente público agiu com dolo ou se agiu com culpa. O problema é que essa teoria do risco pode ser a teoria do risco administrativo ou a teoria do risco integral. A teoria do risco administrativo, olha aqui, ó, R, é a regra no direito administrativo. A teoria do risco integral, ou é a exceção no direito administrativo. Então, a teoria do risco, né, administrativo é a regra e a teoria do risco integral é a exceção. Ambas trabalham com a mesma ideia. Você percebeu? Qual é a mesma ideia? Que serviço público é uma atividade de risco e, por isso, então, a responsabilidade do Estado deve ser objetiva. Pouco importa se o agente agiu com dolo ou se o agente agiu com culpa. Mas qual é a diferença delas? Na teoria do risco administrativo, cabem as excludentes do nexo causal. Quais são as excludentes do nexo causal? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Ou seja, quando eu falo na teoria do risco administrativo, né, dá para aplicar as excludentes do nexo causal. Agora, na teoria do risco integral, não tem como se aplicar a teoria, né, as excludentes, melhor dizendo, do nexo causal. Na teoria do risco integral, não tem como se aplicar, né, as excludentes do nexo causal. Ou seja, não cabe caso fortuito, não cabe força maior
não cabe culpa exclusiva da vítima e não cabe culpa exclusiva de terceiro. Não cabe. Por que não cabe? Porque pela teoria do risco integral não cabe a aplicação, né, das excludentes do nexo causal. Perfeito? Então vamos devagar, que eu vou refazer aquela linha de raciocínio que você sabe que eu gosto de fazer. Então olha aqui, ó. Todo agente público, ele presta serviço público. E quando o agente público está prestando serviço público, né, agente público fala assim, o agente de uma forma geral, né, agente público ou agente delegatário. Todo agente que presta serviço público presta uma atividade de risco. E se o agente presta uma atividade de risco, o serviço público é uma atividade de risco, a responsabilidade civil do Estado tem que ser objetiva. Então, todo agente que presta serviço público presta uma atividade de risco, e se a atividade é de risco, a responsabilidade civil do Estado tem que ser objetiva, né? Isso é. E o que é uma responsabilidade objetiva? Pouco importa se o agente público agiu com dolo ou culpa. Feito isso, nasce a teoria do risco. A teoria do risco, ela trabalha com a ideia que serviço público é uma atividade de risco. Serviço público é uma atividade de risco, por isso nascem as teorias do risco. A teoria do risco inicial é a teoria do risco administrativo, que no direito administrativo é a regra, e a teoria do risco administrativo, ela admite a aplicação das excludentes do nexo causal, ou seja, cabe caso fortuito, cabe força maior, cabe culpa exclusiva da vítima e cabe culpa exclusiva de terceiro. Agora, a teoria do risco integral, que é a exceção, olha a exceção no direito administrativo, não cabe aplicar as excludentes do nexo causal. Não cabe caso fortuito, não cabe força maior, não cabe culpa exclusiva da vítima e não cabe culpa exclusiva de terceiro. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente trabalha com as teorias do risco, a prova vai querer que você saiba o seguinte: quais são as que cabem as excludentes do nexo causal e quais são as que não cabem as excludentes do nexo causal. Ou seja, qual a teoria que é possível aplicar excludente e qual a teoria que não cabe aplicar excludente. A teoria que admite a aplicação das excludentes do nexo causal, teoria do risco administrativo. A teoria que não admite a aplicação das excludentes do nexo causal, teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo é a regra, teoria do risco integral é a exceção. Legal? Perfeito. E aí lembrando aqui, ó, que a teoria do risco integral, né, são exceções que geralmente dizem respeito a esses casos aqui, ó. Dano ambiental, dano nuclear, legal? Acidentes em caso de terrorismo em aeronave. Legal? Vamos entender aqui. Eu vou te dar um exemplo para ver se você entendeu. Então aqui, ó, teoria do risco trabalha com a ideia que serviço público é uma atividade de risco e por isso a responsabilidade tem que ser objetiva. Existem duas teorias do risco. Teoria do risco administrativo, que é a regra, onde cabe a aplicação das excludentes. Teoria do risco integral, que é a exceção, onde não cabe a aplicação das excludentes. Vamos lá? Vou trabalhar com vocês aqui, ó, dois exemplos para você nunca mais errar isso aqui. Ó, exemplo 1. Imagine você, esse aqui, um hospital público federal. Hospital público federal. E aqui, né, 10 pessoas estão feridas. Por quê, professor? Porque o teto desabou. Mas por que o teto desabou? O teto desabou porque houve uma grande chuva na cidade e choveu em 1 hora o que era para chover em 7 dias. Choveu em 1 hora o que era para chover em 1 semana. Pessoal, como é que é o nome disso? Força maior. Ou seja, a culpa não é da administração. Essas 10 pessoas que estão feridas, que sofreram danos,
A culpa não é da administração, né? A culpa é da chuva torrencial. Foi essa chuva torrencial que causou os danos às pessoas. Ou seja, foi essa chuva torrencial, né, que choveu em 1 hora, o que era para chover em 7 dias, que fez o teto desabar e matar as pessoas. Ou seja, aqui vai ser aplicada a teoria do risco administrativo, e essa teoria do risco administrativo admite a aplicação da excludente do nexo causal, chamado de força maior, e a força maior vai fazer com que a gente conclua que a culpa pelos danos não é da administração. A culpa pelos danos é da chuva. Ou seja, a chuva, né, vai excluir o nexo causal, que vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, a responsabilidade da União vai ser excluída. Por quê? Porque excluiu-se o nexo causal. Bom, tá bom. Agora vamos para o exemplo 2. Imagine você que aqui é uma usina nuclear. Né? Isso. Essa usina nuclear, ela é administrada pela União. A gente tem usina nuclear aqui em Angra, mas é administrada por Furnas, né? Pela Eletrobras. Vamos aqui imaginar uma usina, né, nuclear administrado pela União. Tá? O exemplo 2 que eu estou criando aqui. Tá bom. Essa usina nuclear administrada pela União, houve um vazamento, né, vazou material nuclear. E por que vazou material nuclear? Porque choveu em 1 hora, estou exagerando, tá, gente? O que era para chover em 30 dias. Nem sei se isso aqui é possível. Mas choveu em 1 hora o que era para chover em 30 dias. Ou seja, uma chuva torrencial. Uma chuva muito forte. Né? Aqui, ó. Choveu em 1 hora o que era para chover em 30, eu acho que é demais, né? Choveu em 1 hora, para depois não ficar tão conta de mentiroso, né? Choveu em 1 hora o que era para chover em 10 dias. Acho que ficou, pelo menos, mais crível, né? Choveu 1 hora que era para chover em 10 dias. Pessoal, se a gente pensar nas excludentes, da mesma forma que aqui em cima, aconteceu uma força maior, não é isso? Não. Olha aqui. Acidente nuclear, você acabou de colocar comigo aqui, ó. Acidente nuclear é caso, né, de se aplicar excepcionalmente a teoria do risco integral. Ou seja, aqui, ó, nesse segundo exemplo, a gente não vai poder aplicar a teoria do risco administrativo. Aqui a gente vai ter que aplicar a teoria do risco integral. E a teoria do risco integral não admite a aplicação das excludentes, né? Por isso não vai admitir a aplicação da força maior. Ou seja, mesmo que a gente possa concluir que a culpa foi da chuva, ou seja, que choveu em 1 hora o que era para chover em 10 dias, ainda assim a gente vai concluir que a administração pública é que vai ser a responsável pelos danos. Por quê? Porque pela teoria do risco integral, a gente não tem como aplicar a força maior, que é uma das excludentes, e se não tem como aplicar as excludentes, não vai se excluir o nexo causal, né? A responsabilidade continua. Ou seja, na impossibilidade de aplicar a força maior, né, vai ser mantido o nexo causal e vai ser mantida a responsabilidade civil do Estado. Estado aqui, né, já expliquei como sinônimo de administração. A União vai ter que pagar os prejuízos. Mesmo que a União diga em juízo, por exemplo, que choveu em 1 hora o que era para chover em 10 dias. Problema. Legal? A União, quando abriu uma usina nuclear, ela assumiu esse risco integral, de saber que mesmo que aconteça, por exemplo, uma força maior, uma chuva torrencial, essa força maior não é suficiente para afastar a responsabilidade do Estado. Legal? Então deixa eu colocar aqui para vocês de novo, né, fazer aqui um esquema mais limpo para eu poder liberar vocês
para a gente poder no próximo bloco estudar, né, a diferença entre responsabilidade do Estado e responsabilidade dos agentes públicos, né? Isso aqui pega quando cai em prova, tá? Vamos lá, ó. Então quer dizer que existem, né, 4 excludentes do nexo causal. Quais são elas? As 4 excludentes do nexo causal. Uma, caso fortuito. 2, força maior. 3, culpa exclusiva da vítima. 4, culpa exclusiva terceiro. Terceiro é o que vem de fora e arruma um problema. 5. Olha aqui. Essas excludentes do nexo causal, elas vão excluir o nexo causal e automaticamente vão excluir a responsabilidade civil do Estado. Excluindo o nexo causal, excluído está a responsabilidade civil do Estado. Ok. Só que essas teorias, elas podem e às vezes elas não podem ser aplicadas. Essas teorias, né? Essas situações, essas excludentes, às vezes elas podem e às vezes elas não podem ser aplicadas. Quando é que elas vão poder ser aplicadas? Né? Nas situações da teoria do risco administrativo, né? Que é a regra, graças a Deus, é a regra no direito brasileiro. Então, em regra, né, essas excludentes, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, essas excludentes do nexo causal, que automaticamente vão excluir a responsabilidade civil do Estado, em regra, elas podem ser aplicadas. Por quê? Porque no Brasil, em regra, se adota a teoria do risco administrativo. Agora, em situações excepcionais, em que não vai se adotar a teoria do risco administrativo, mas sim a teoria do risco integral, mas sim a teoria do risco integral, né? Não vai se aplicar a teoria do risco administrativo, mas a teoria do risco integral. Excepcionalmente nessas situações, a gente não vai poder aplicar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Então, olha aqui, ó. Quando é que essas excludentes aqui, elas vão poder ser aplicadas? Quando é que essas excludentes, né, do nexo causal vão poder ser aplicadas e vão excluir a responsabilidade civil do Estado? Elas vão poder ser aplicadas quando, né, em regra, graças a Deus é a regra, né, se aplicar a teoria do risco administrativo. Agora, quando é que elas não vão poder ser aplicadas? Nos casos excepcionais, em que não vai se aplicar a teoria do risco administrativo, mas sim a teoria do risco integral. Pessoal, quais são, em regra, as situações excepcionais em que não pode se aplicar a teoria do risco, né, administrativo, se aplica a teoria do risco integral e por isso não pode, né, incidir caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ó, dano ambiental, dano nuclear e danos oriundos de terrorismo, né, em aeronave. Então, ó, danos ambientais, danos nucleares e danos oriundos de terrorismo em aeronave, né, a gente não aplica a teoria do risco administrativo. A gente aplica a teoria do risco integral e, por isso, não cabe caso fortuito, não cabe força maior, não cabe culpa exclusiva da vítima e nem de terceiro. Legal? Mais do que isso, pensando em todas as dúvidas que você pode ter, a gente não pode, né, avançar. Mas se você tiver qualquer dúvida, aqui, ó, qualquer dúvida, vai ser um prazer em receber sua dúvida e sanar sua dúvida, tá bom? Pessoal, antes de eu liberar vocês para o intervalo, eu quero fazer um resumo com vocês. Então vamos lá, ó.
Você viu comigo que a responsabilidade civil do Estado por ação é uma responsabilidade objetiva. Toda vez que o agente estiver prestando ação, prestando o serviço público e desse serviço público alguém sofrer dano, vai gerar responsabilidade civil objetiva para o Estado. Ok. Só que essa responsabilidade civil objetiva do Estado, ela tem três elementos, pré-requisitos para ela acontecer. Tem que existir uma conduta, essa conduta tem que gerar dano, e entre a conduta e o dano tem que ter nexo causal. Você já viu isso comigo? O problema é que tem situações em que o nexo causal ele é extinto. E extinguindo o nexo causal, também vai extinguir a responsabilidade civil do Estado. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando, aplicando a teoria do risco administrativo, vão incidir as excludentes da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, as excludentes do nexo causal que vão gerar a exclusão da responsabilidade civil do Estado. Quais são elas? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Agora, existem situações que eu não vou poder aplicar essas excludentes do nexo causal e da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, existem situações em que eu não vou conseguir aplicar caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Quais são essas situações? São as situações excepcionais em que não incide a teoria do risco administrativo, mas sim a teoria do risco integral. Quais são elas? Te dei três aqui que são as que mais caem em prova. Danos ambientais, danos nucleares e danos oriundos de terrorismo em aeronave. Perfeito? Meus amigos, tá perfeito, tá? Para mim tá completão, tá bonitão. Legal? Próximo bloco a gente vai diferenciar essa ação do agente público, vai gerar responsabilidade para o Estado, mas também vai gerar, em alguns casos, responsabilidade para o próprio agente. E na prova é um ponto que os examinadores exploram bastante. A diferença entre responsabilidade da administração, ou seja, do Estado, e a responsabilidade dos agentes públicos. Vou dar um intervalo e a gente volta no próximo bloco vendo isso. Vapt e Vupt.